Quero saudar a você neste dia com a paz do Senhor Jesus. E hoje nós vamos estar lendo ainda no Salmo de número 119, hoje dos versículos 137 até o versículo 144. E eu espero em Deus que nesta palavra não só seja de fortaleza para o nosso coração, mas vamos também estar trazendo um testemunho daquilo que Deus está trabalhando na nossa vida e esperamos ser de bênção para você também. Versículo 137 do Salmo 119 diz: Justo és, ó Senhor, e retos são os teus juízos. Os teus testemunhos que ordenaste são retos e muito fiéis. O meu zelo me consumiu, porque os meus inimigos se esqueceram da tua palavra. A tua palavra é muito pura, por isso o teu servo a ama. Pequeno sou e desprezado, mas não me esqueço dos teus mandamentos. A tua justiça é uma justiça eterna e a tua lei é a verdade. Aperto e angústia se apoderaram de mim. Não obstante, os teus mandamentos são o meu prazer. A justiça dos teus testemunhos é eterna. Dá-me inteligência e viverei. Até aqui o texto que nós vamos estar meditando nesse dia, como de costume neste salmo, nós sempre tomamos um versículo dentre aqueles que nós lemos para meditarmos nele, não é? Nesse momento devocional. E neste grupo de versículos, o versículo de número 143 foi aquele que me ressaltou a atenção enquanto nós estávamos lendo este texto com a intenção de trazer essa meditação neste devocional. 143 diz: Aperto e angústia se apoderaram de mim, não obstante, os teus mandamentos são o meu prazer. E quando eu li esta palavra, de que para alguém a palavra de Deus, os mandamentos de Deus, e quando nós falamos da palavra de Deus, às vezes a gente pensa no sentido mais aberto da palavra, na graça, no sacrifício de Jesus por nós, no amor. Mas quando nós lemos o livro de Salmos e lembramos do contexto que no tempo que os Salmos foram escritos, não existia o Novo Testamento, não existia a história de Jesus, ele ainda não tinha sido enviado. Então a lei do Senhor, o mandamento do Senhor era simplesmente as regras, as histórias que tinha o povo de Deus no passado e em sua maioria Deus revelava o seu querer com poder, é verdade, mas ensinando o povo o caminho reto, ou seja, mandamentos, leis, regras para a vida. E alguém pôde escrever aqui, dizendo, como lemos, os teus mandamentos são o meu prazer. E isto é uma realidade que eu ganhei na minha vida. Confesso que, tendo praticamente nascido nos bancos da nossa denominação no Brasil, de uma igreja evangélica, gostava das histórias bíblicas, com certeza, na escola dominical desde a minha infância. No entanto, o amor pela palavra de Deus foi algo que Deus me trouxe a um caminho muito mais tarde na minha vida. No entanto, aqui eu vejo alguém que amava a palavra de Deus e eu parei para pensar nesta realidade das pessoas que amam a palavra de Deus, porque a teoria da palavra de Deus está na boca de todos os crentes deste mundo. Mas quando nós buscamos a vivência de cada um, porque quando você ama a palavra de Deus, você quer estar perto dela, você abre a palavra de Deus e lê a palavra de Deus, você medita, você faz um devocional, você se alegra em ler a palavra de Deus, você quer conhecer a Deus pela palavra. Então há realmente um encontro entre o crente e a leitura da Bíblia, não só uma leitura formal, anual, como nós fazemos também, mas uma leitura devocional. E eu me lembro muito bem do meu pastor, que já é uma pessoa, um ancião, dizendo isso: as duas leituras são muito próprias que o crente faça. No entanto, a principal é a leitura devocional, é aquela que nós abrimos o nosso coração para aprender de Deus pela palavra. E esta é a que eu vejo que traz prazer, traz ensino, traz comunhão nossa com o nosso Deus. E às vezes nessa trajetória de conhecer os crentes, de andar para lá e para cá, eu me pergunto quantos de nós temos esta comunhão e esta alegria. A palavra que diz: teus mandamentos são meu prazer. Então você imagina as regras de Deus, não só as bênçãos, não só as histórias heróicas, não só os milagres, mas as admoestações, o ensino do caminho, da prioridade dos nossos corações.
Todas elas são para nós, ou pelo menos para o salmista e para alguns de nós, e nós que estamos com certeza num devocional como esse, eu sei que para cada um de vocês, esta mesma realidade, nós temos prazer. Mas você já parou para imaginar quantas pessoas não conhecem este prazer, carregam a Bíblia, sabem que é importante, dão valor, falam dela, mas não conhecem o prazer da palavra de Deus? E eu, às vezes, me questiono, será que isto é para alguns? Será que, como funciona isso? Uma vez que eu praticamente nasci no Evangelho e tive esta experiência, como eu digo, nesta profundidade, jamais para frente na minha vida, não foi na minha adolescência, por exemplo, já foi para o final da minha adolescência, os primeiros passos onde Deus me levou ali a encontrar mais na palavra. Enfim, essa história é a minha, longa, a gente vai deixar para um outro dia. No entanto, neste fim de semana, o Senhor me fez sentir uma pessoa na frente que estava de mim, nessa igreja americana que nós estamos frequentando. Ela tem 3 ou 4 semanas que está frequentando. Eu soube da primeira semana que esta irmã veio, que ela era uma pessoa que tinha um testemunho muito, muito, muito interessante, muito profundo, uma pessoa que foi viciada, né, numa das drogas mais perigosas, mais terríveis, por 17 anos, e foi libertada, enfim, uma pessoa que veio para Cristo, e hoje ela trabalha, inclusive, no ministério, junto ao seu esposo, das prisões, né, evangelizando dentro das prisões. E quando eu estava neste culto, que já foi o quarto, eu não sabia desde o primeiro se ela ia ficar, no primeira semana que nós a conhecemos, só cumprimentamos, etc. Mas 4 semanas depois, durante a pregação, quando no final da pregação o pastor nos chamou a um tempo de oração e nós começamos a orar, eu senti claramente de me aproximar dela e perguntar para ela se ela gostaria de ter uma entrevista comigo, né, no nosso canal do YouTube. Você sabe que eu estou aqui no Devocional, mas tem o canal principal, que é o Prof. Manuela Barros, onde nós trazemos estudos bíblicos da Escola Dominical, além de outras programações. Então ela ficou muito feliz. E eu perguntei para ela como é que eu conheceria mais da história dela. Ela disse, olha, eu tenho o meu site, mas eu também tenho um livro, e eu vou buscar um no carro para você. E ela me deu. E nessa tarde, quando eu sentei, eu não consegui fechar o livro. E numa sentada, eu terminei o livro que conta o testemunho da história dela. E claro, e você vai ver isso na entrevista, porque quando tiver a entrevista no outro canal, vou anunciar para os irmãos. E eu espero que seja de bênção para cada um de nós ouvir o testemunho desta irmã. Mas uma das coisas que eu posso compartilhar com você no tocante à nossa meditação aqui é que essa mulher, o encontro dela mesmo com Jesus foi na prisão. O dia que ela foi transformada, que ela se rendeu para o Senhor, foi na cela de uma prisão. E o interessante foi ver que a primeira coisa que ela quis ir atrás foi da palavra de Deus. E ela, então, teve acesso a uma biblinha lá velha e ela não parava de ler. Todos os dias esta senhora começou a fazer o seu devocional cedo de manhã, acordava mais cedo que os demais e ela tinha um tempo com Deus na leitura da palavra de Deus, escrevendo as suas orações e etc. Orando também ao Senhor, mas ela gostava de escrever também. Enfim, ela estava ali, a palavra de Deus tornou-se central para ela. Ela disse que depois ela tinha acesso à biblioteca da prisão e ela ali começou a estudar, estudos bíblicos, qualquer coisa que ensinasse, que explicasse a palavra de Deus. Então nós vemos, e para mim foi um testemunho, quando eu li esta palavra hoje, e acabei de, muito fresco, ler o testemunho desta irmã, que aquele que tem um encontro com Deus, aquele que foi transformado por Deus, ama o que é de Deus. E a palavra de Deus, ela é a mais genuína fonte do que é de Deus. Isso me trouxe um pesar muito grande no coração pela realidade das nossas igrejas hoje, porque em ter tido a oportunidade de andar em algumas delas, não muitas, mas nós vemos que muitos estão teoricamente honrando e dizendo a palavra, mas estão vivendo, estão pregando, estão com a sua vida distanciados, sem esta comunhão, e por que não dizer sem este prazer? Agora, se nós não temos com a palavra, a realidade é simples, nós não temos com Deus. Há euforia, há canções, há emoções, mas não pode haver a essência de Deus fora da palavra de Deus. E fica aqui o meu pedido de oração, para que Deus nos ajude a sempre, em primeiro lugar, nós, continuarmos a amar, desejarmos mais de amar a palavra de Deus.
mas que nós possamos levar a outros. Seja algum dos nossos familiares, minha filha, meu filho, alguém que está perto de você, uma irmã, talvez se você é um professor de escola dominical, que nós possamos não só orar, entrar nesta batalha em oração, mas de alguma maneira Deus nos usar para que as pessoas ao nosso redor venham mais para perto e comecem a ter prazer na palavra de Deus. Para mim, eu não tenho a solução expressa na minha vida. Portanto, o meu maior desejo no meu coração neste momento é orar por esta causa. E que Deus nos ajude aos pastores, aqueles que estão adiante dos seus rebanhos, para trazer este rebanho ao prazer da palavra de Deus. E o salmista, fechando este versículo aqui, ele disse: aperto e angústia se apoderaram de mim. Não obstante, os teus mandamentos são meu prazer. Se nós temos o prazer no dia a dia, muito mais nas realidades de sofrimento da nossa vida. Ela viveu alguns, nós vivemos outros. Aperto e angústia, temos fases da nossa vida que nós passamos por eles. Às vezes fases longas, né? E quando nós estamos neste tempo, e a palavra é bem forte, né? Este aperto e angústia se apoderaram de mim. Ou seja, foi tão grande que parece que eu não via nada mais fora do que isso. No entanto, ele diz: não obstante, os teus mandamentos são meu prazer. Então, neste momento, a palavra de Deus torna-se aquela água que sacia a sede. Aquela fonte, aquele lugar que o Salmo 23 fala de descanso, de sombra, de alimento, de cuidado, de atenção de Deus, de conforto do Senhor. A palavra para quem está em angústia é esta presença de Deus. Que nós possamos, depois de ouvirmos este testemunho, lembrar-nos que todos aqueles que são novos convertidos, inclusive, se são nascidos de Deus, o normal é ter desejo pelas coisas de Deus. Mas ali, talvez, exatamente por isso, por não ter nada, não ter uma realidade de igreja com muitas coisas acontecendo, o único acesso a Deus era o melhor. E a serva do Senhor ali foi formada, neste tempo com a palavra de Deus, e que nós possamos, em nome de Jesus, orar para que o Senhor continue a despertar o amor pela sua palavra em nosso meio. Amém.